Hoje é a Santa e Sagrada Assembleia da Festa dos Pães Asmos, uma das 7 festas de 3 tempos que acontece durante o ano. Cerca de 3.500 anos atrás, Moisés e os israelitas guardaram a Santa Páscoa no Egito, o que os emancipou da terra de escravidão e abriu o caminho em direção à terra de Canaã. Até eles atravessarem o Mar Vermelho, eles passaram por muitas dificuldades. Deus estabeleceu a festa dos pães asmos como um lembrete da aflição que eles enfrentaram. Jesus Cristo guardou a Páscoa e morreu no dia seguinte na cruz, como a realidade da festa dos pães asmos. A Bíblia ensina que ele completou todas as profecias relacionadas à festa dos pães asmos. Portanto, a festa dos pães asmos é a festa onde olhamos para a vida e a paixão de Cristo, se arrependendo de nossos pecados e participando no sofrimento de Cristo. Assim, podemos dizer que a parte dessa festa que mais devemos focar é o seu sacrifício na cruz. Hoje, não devemos pensar apenas em nosso próprio sofrimento. Ao contrário, devemos andar no caminho como a vida de Cristo. Se Cristo vivesse apenas para si mesmo, não haveria necessidade que ele carregasse a cruz. Porém, ele viveu a sua vida por nós, pecadores. A sua vida foi dedicada apenas aos seus filhos. Não podemos ver que esse é o verdadeiro caminho de fé que Deus deseja para nós, na Bíblia. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, está escrito: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. E continua dizendo: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Essas são as palavras da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, que é conhecido como o capítulo do amor. Quando nos livramos de nossa fé infantil e crescemos para ter uma fé madura, enfrentamos o sofrimento primeiro. Assim que começamos a viver esse tipo de vida, que não é focada em nosso próprio prazer, e sim na alegria dos outros, no fim, nasceremos de novo como seres perfeitos e completos que agradam ao Pai e à Mãe. Com isso, devemos entender que a festa dos pães asmos contém um significado muito profundo e também pensar: por que Cristo, mesmo sendo Deus, teve que sofrer essa humilhação e ódio? Ele apanhou, foi cuspido, usou uma coroa de espinhos, foi açoitado e perfurado com uma lança. Por que ele foi ridicularizado e zombado, até mesmo pelo ladrão ao seu lado? Somos o motivo de tudo isso ter acontecido com ele. Se Cristo tivesse vivido apenas para si, não haveria necessidade que ele viesse no tabernáculo da carne, nem motivos para vir a esta terra e para ser crucificado. Através da festa dos pães asmos de hoje, devemos compreender que o Pai Celestial e a Mãe Celestial receberam todo o escárnio e a ridicularização que nós merecemos, porque eles viveram uma vida para o nosso bem e não para o bem deles. Também devemos tomar um tempo para refletir o fato de que a salvação que foi dada a nós é imensamente valiosa. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, juntos. Capítulo 13, versículo 9, está escrito: porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Uma criança pensa apenas em si, em cada situação. Quando está com fome,
Ela não considera se seus pais e irmãos estão com fome. Ela pensa apenas em sua própria fome. Ela pensa apenas em seu desconforto. No geral, ela nunca pensa sobre que tipo de posição ou ambiente difícil os seus pais possam estar. Podemos ver que esse é o caráter instintivo de uma criança. Ao contrário, as pessoas maduras não agem assim. Elas sabem como ter consideração pelos outros. Os pais estão sempre preocupados sobre quando seus filhos chegam em casa, se seus filhos comeram ou não, e assim por diante. Se os filhos não comem, seus pais se perguntam por que não comeram. Ficam pensando se eles estão doentes ou se eles brigaram com algum amigo. Dessa forma, as preocupações e pensamentos dos pais estão sempre focados nos outros. O pai e a mãe vieram a esta terra para o bem de nossas vidas. Se eles tivessem considerado a sua própria glória, não haveria razão para eles virem a este pequeno e insignificante mundo. Eles deveriam ter vivido uma vida gloriosa, sendo servidos pelos anjos celestiais e recebendo louvores todos os dias. Porém, a sua única preocupação era conosco. Irmãos e irmãs, por que Deus criou os filhos para que tivessem um caráter que apenas considera a si mesmo? E por que Deus criou os pais para terem um caráter que não permite que seus filhos sofram com a fome, não importa o quanto eles mesmos estejam com fome? A resposta para todas essas perguntas pode ser encontrada na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13. É por isso que a primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, é considerada o capítulo do amor. Já que Cristo nos ama muito, Ele deixou a sua glória no céu, para trás, e veio a esta terra. Ele suportou os insultos e a humilhação das pessoas, e andou no caminho apenas para a salvação dos seus filhos. Podemos confirmar esse caminho sacrificial de Cristo através de hoje na festa dos pães asmos. É por isso que a Páscoa e todas as festas são importantes. Mas, sem entender o significado da festa dos pães asmos, nunca poderemos alcançar a completa fé. Porque Deus nos dá ensinamentos na Bíblia como: sirva sempre, seja atencioso e ceda aos outros? Se entendermos corretamente o significado da festa dos pães asmos, vamos cuidar de nossos irmãos e irmãs, ceder uns aos outros e ser atenciosos. Certamente, nosso coração estará cheio de amor, como descrito na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, quando entendermos corretamente o significado da festa dos pães asmos. A partir de hoje, devemos nos livrar de nossa fé infantil que diz: faça algo apenas para mim. Ao contrário, devemos pensar: o que podemos fazer para os membros que estão ao nosso redor? O que eu devo dar a eles? O que devemos fazer para andar no caminho que o nosso pai e a nossa mãe andaram? Hoje, através da festa dos pães asmos, podemos renascer como filhos maduros, que têm uma mente profunda e ampla, que é grande o bastante para considerar os outros. Em relação ao significado da festa dos pães asmos, vamos ver uma cena que aconteceu há 2000 anos. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e, com ele, grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus já sabia que Judas Iscariotes o trairia e o venderia por 30 moedas de prata. Embora ele soubesse tudo isso, ele não o expôs antes disso e nem parou Judas. Isso porque Deus já tinha revelado através de várias profecias que ele viria a esta terra como um sacrifício de expiação pelos seus filhos. E no fim, todas essas profecias tiveram que ser cumpridas. Apesar de saber com antecedência da traição de Judas Iscariotes, ele esperou que o seu tempo chegasse.
No fim, esse dia chegou, e ele enfrentou o resultado final dessa traição trágica. Vamos continuar com o versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então, Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso, pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus pôde fazer todas as coisas, mas no fim, foi por causa das nossas transgressões que ele suportou a punição na cruz, sofreu dificuldades e levou sobre si todo tipo de aflição, de acordo com as profecias escritas pelo profeta Isaías. Tudo isso foi por causa dos nossos pecados. Cristo não viveu uma vida egoísta, que apenas focava em si mesmo. Ele não considerava apenas a si mesmo. Ele mesmo andou no caminho de sacrifício para a nossa salvação e para um futuro brilhante. Hoje, essa festa dos pães asmos é um dia muito importante e significativo para nós. Devemos definir um objetivo pensando: o que eu vou fazer para todos ao meu redor e para o bem da humanidade? Não devemos nos concentrar apenas em aliviar as nossas próprias inconveniências. Ao contrário, devemos considerar: o que eu posso fazer para toda a família de Sião que está ao meu redor? Às vezes precisaremos ceder aos outros, e às vezes precisaremos ser atenciosos e pacientes. Em outros momentos, precisaremos ensinar as palavras de Deus e muitas outras coisas também. Podemos entender que Cristo não viveu uma vida para si mesmo ou para a sua própria satisfação, mas como aquele que desistiu de si mesmo pelos outros, desistiu de sua felicidade para a nossa salvação. Todos esses ensinamentos estão contidos nesta santa festa dos pães asmos. Para termos um entendimento correto sobre o significado da festa dos pães asmos, Jesus perguntou: mas como se cumpririam as Escrituras que dizem que deve acontecer assim? Jesus já sabia que ele seria traído. Porém, ele ainda fez de Judas um de seus discípulos. Ele o manteve ao seu lado e cuidou dele. Viver essa vida é muito difícil. Apesar de ter a pessoa que no fim o machucaria, bem ao seu lado, Cristo ainda mostrou amor por ele e derramou a sua graça sobre ele. Não há ninguém no mundo que poderia viver conscientemente assim, exceto Deus. Quantas vezes nós escondemos esse amor e fomos incapazes de mostrar graça, mesmo aos nossos queridos irmãos e irmãs em Sião? Devemos entender completamente que Cristo viveu essa vida por nós. Conforme entendemos o significado da festa dos pães asmos, não devemos focar meramente em sua crucificação. Até o momento de Jesus ser crucificado, o que passava pela mente dele e que tipo de pensamentos ele teve? Devemos considerar esse assunto hoje. O apóstolo Paulo também entendeu isso e disse: quem nos separará do amor de Cristo? De agora em diante, eu nunca permitirei que nada, além de Cristo, viva em mim. Assim, podemos ver a vida do apóstolo Paulo, que dedicou todo o seu ser para servir a Cristo. Não devemos considerar essa festa dos pães asmos apenas como um dia de jejum, ou um dia em que não podemos comer e nem dormir o bastante. Ao contrário, devemos pensar no sofrimento de Cristo. Não é meramente um dia em que sentimos fome e ficamos desconfortáveis por não poder dormir. Devemos pensar: quanto mais difícil e doloroso deve ser para os irmãos e para as irmãs em Sião que estão ao meu redor? Quanto mais difícil foi a vida que o nosso Pai Celestial e que a nossa Mãe Celestial tiveram de viver? Eles devem ter vivido essa vida para nos dar o perdão de pecados e a salvação. Por todo o dia desta festa dos pães asmos, devemos refletir sobre o significado dessa festa e chegar a uma completa compreensão.
Vamos continuar com o Evangelho de Mateus, capítulo 26. No versículo 59 está escrito: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam. O que eles procuravam? Algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Eles elaboravam esse tipo de esquema, usando falsas evidências contra Jesus. Eles caluniaram, acusaram falsamente e blasfemaram a Cristo. Embora ele soubesse de todas essas coisas, ele suportou pacientemente e aceitou tudo. Procuravam algum testemunho falso. Versículo 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a cena onde os sumos sacerdotes acusaram Jesus, dizendo: Diante do Deus vivo, nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E você está agora afirmando ser aquele que você não é? Eles o maltrataram dessa forma, como se ele fosse um criminoso e uma fraude. Vamos continuar com o versículo 65. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Foi assim que eles cuspiram em seu rosto, bateram nele com seus punhos e deram murros em seu rosto. Embora sejamos pecadores, se algo assim acontecesse conosco, ficaríamos furiosos com esse ato de desrespeito e ficaríamos enfurecidos com tais maus tratos. Embora ele seja Deus, ele passou por todos esses sofrimentos para perdoar os nossos pecados. O seu sacrifício foi por nós. Mais uma vez, através da festa dos pães asmos de hoje, devemos compreender isso e chegar ao verdadeiro arrependimento. Os escritores dos evangelhos registraram as cenas das pessoas tratando Jesus pior do que um ladrão enquanto ele estava na terra. Tudo isso por causa dos nossos pecados. Vamos para o capítulo 27. Capítulo 27, versículo 21. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Essa é a cena em que Jesus estava sendo tratado, pior do que um assassino cruel. Como se não pudesse piorar, embora Jesus fosse inocente, ele foi crucificado. Simplificando, estamos vendo uma cena onde essas pessoas revelaram a sua forte vontade e desejo de matá-lo. Vamos ler o versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e, na mão direita, um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe um manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Todas essas cenas nos mostraram os momentos insuportáveis e humilhantes que Cristo passou. De fato, todo esse tratamento humilhante que ocorreu não foi por algo que ele fez, e sim porque nós pecamos. Isso é algo que nós merecemos. Os filhos de Deus nunca devem esquecer que ele andou neste caminho de sofrimento em nosso lugar. Já que chegamos a esquecer desse fato, tentamos sempre fazer as coisas com que estamos confortáveis e o que gostamos e desfrutamos. No lugar de fazer as coisas pelos outros, nós facilmente buscamos a nossa própria satisfação e alegria enquanto vivemos a nossa vida de fé. Andar por esses caminhos errados nos leva a sucumbir à nossa natureza pecadora.
e fazer coisas que não agradam a Deus. Tudo porque queremos viver as nossas vidas apenas fazendo as coisas que gostamos. Se continuarmos permitindo que isso aconteça, quem levará o fardo de nossos pecados de novo? Nosso Pai Celestial e nossa Mãe carregarão o fardo de nossos pecados de novo e de novo. Hoje, devemos pensar cuidadosamente sobre esses assuntos mais profundamente. Devemos estar determinados e definir um objetivo dizendo: nunca nos permitiremos cair em pecado, nem estar sob a escravidão do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo descreveu a sua vida como uma vida de sofrimento que segue o caminho de Cristo. Agora, vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 19 está escrito: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo, sendo comovido pelo Espírito Santo de Deus, aceitou uma vida que seguia o caminho de Cristo. Ele nos ensinou, assim como a todos os santos da igreja primitiva, com estas palavras: somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui, o sofrimento não se refere ao sofrimento que é causado pelo nosso próprio pecado. O sofrimento de Cristo era um sofrimento e uma aflição que Ele suportou em nosso lugar, embora Ele não tivesse pecado. Foi para a nossa salvação. Então, nós também devemos poder dar alegria aos nossos irmãos e irmãs em Sião e aos outros ao nosso redor. Assim como Abraão fez, quando ele disse ao seu sobrinho Ló: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Como seu tio, Abraão tinha todo o direito de tomar tudo o que ele queria primeiro. Mas ele cedeu ao seu sobrinho e o deixou escolher primeiro. Irmãos e irmãs, vendo todas essas cenas e histórias do passado que estão escritas na Bíblia, podemos ter um vislumbre daqueles que tiveram a fé de uma criança versus aqueles que tiveram uma fé madura. O propósito de um agricultor plantar sementes é deixá-las crescer e produzir uma colheita no outono. Comparando isso com a colheita espiritual, Deus quer que todos nós amadureçamos rapidamente. Ele quer que as colheitas amadureçam o mais rápido possível. Ele não quer que permaneçamos como aqueles com a fé de um broto. Deus quer que nossa fé cresça e seja madura. No entanto, muitos de nós ainda têm a fé como a de uma criança. Alguns de nós não querem ser maduros e não querem crescer. Então, quais serão as consequências de nossos erros? É por isso que nós precisamos crescer e mudar para sermos maduros. Seguindo o caminho de sofrimento que Cristo andou, devemos viver uma vida de fé, sempre pensando: o que eu devo fazer para Deus e para todos os santos de Deus? No lugar de apenas tentar satisfazer nossos próprios sentimentos e alegria. Já que o apóstolo Paulo entendeu isso, ele disse: quem me separará do amor de Cristo, do amor que Ele me deu? Ele também não determinou um objetivo e deliberou ser como Cristo e viver como Ele? Vamos continuar aprendendo a vontade de Deus através dos versículos na Epístola aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo entendeu completamente o amor imortal, verdadeiro e santo de Deus.
Ele entendeu o motivo de Cristo ter sido pregado na cruz e porque ele suportou silenciosamente todo tipo de zombaria e ridicularização de sua criação, embora ele fosse o Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo pôde finalmente entender que, embora Deus tenha poder onipotente e força para suportar qualquer sofrimento, ele suportou tudo isso apenas por nós. Entendendo isso, ele mesmo também apanhou ao receber 40 açoites menos um, e ainda assim, ele não considerou isso como algo doloroso. Ele não tinha medo de ser preso enquanto pregava sobre Cristo. Ele transcendeu de viver uma vida que focava apenas em si. Ele alcançou um nível de paz interna, onde nada deste mundo podia confiná-lo. No lugar de viver para sua própria satisfação, ele elevou a sua fé para um nível onde ele entendia como servir a Cristo corretamente. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus. Hoje, devemos nos lembrar dessa fé enquanto guardamos a Santa Festa dos Pães Asmos. A Festa dos Pães Asmos não é guardada apenas porque simplesmente guardamos o culto. Para guardar essa festa corretamente, devemos tentar obter a mesma fé que o apóstolo Paulo. Ele disse com confiança: quem nos separará do amor de Cristo? O apóstolo Paulo abandonou tudo que ele desfrutou em sua vida. Ele excluiu tudo o que iria contra Deus, até mesmo a menor das coisas. Já que ele viveu uma linda vida assim, ele pôde se aproximar de Deus ao excluir coisas materiais e desejos mundanos. Por isso ele disse: já não sou eu quem vive, mas quem vivia nele. Ele não viveu uma vida que era agradável a Cristo. Qual foi o resultado dessas obras? Ele pôde dizer: já agora a coroa da justiça me está guardada. Irmãos e irmãs, não devemos tratar a nova aliança como apenas guardar o culto em uma certa festa, em um dia e horário específico. Devemos nos perguntar: o que Deus quer me dizer através dessa festa e que tipo de pessoa Ele quer que eu me torne? Devemos poder refletir sobre essas perguntas, entendendo as palavras que a nossa Mãe Celestial sempre enfatiza. Nosso Evangelho é um bom sofrimento. Vamos sempre lembrar que a obra do Evangelho é realmente uma forma de bom sofrimento. Já que não é para a nossa alegria, ela pode às vezes ser dolorosa e difícil para nós. Porém, devemos suportar toda a dor que estamos passando para glorificar a Deus e para o bem dos outros, para trazer a paz ao nosso próximo e para os nossos irmãos e irmãs. Pode ser dito que esse é um bom sofrimento que recebemos como soldados do Evangelho de Cristo. O Pai andou nesse caminho de sofrimento primeiro, e nossa Mãe ainda está andando no mesmo caminho. O que vem a seguir para nós é seguir os mesmos passos do Pai e da Mãe. Primeiro, nós, que recebemos o Evangelho, devemos poder suportar qualquer sofrimento para o bem do Evangelho, para que possamos alcançar o nível de fé do apóstolo Paulo que disse: agora, apenas Cristo vive em mim. Todos nós devemos poder dizer isso. Esperando que possamos participar nos sofrimentos de Cristo com alegria, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.